Vini resolve mais uma vez. Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área, e hoje vamos falar de oitavas de final da UEFA Champions League, de um jogaço, e foi mesmo como a gente esperava. Real Madrid e Manchester City, que terminou 2 para o Real Madrid, 1 para o Manchester City. Real Madrid se classifica e enfrentará o Bayern de Munique, com Vini resolvendo mais uma vez, fazendo os 2 gols que deram a vitória para o Real e a ampliação e a classificação para as quartas de final dessa edição da UEFA Champions League. Mas além de pontos positivos pra gente falar do Vini, também tem pontos negativos tanto do Vini quanto do Real Madrid. Então, para você saber tudo, por dentro de tudo mesmo, análise completa do que aconteceu nesse jogaço, fica até o final do vídeo, mas antes já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, e bora começar! Pessoal, ambas as equipes vinham com o que tinham de melhor, vamos falar assim. O City com bons jogadores de um lado, com algumas mudanças com base no jogo da ida, principalmente com a entrada de Thyram Reinders. Sim, que também ajudou muito o City, mas não para fazer os gols. E também a entrada de Jeremy Doku, ele que jogou pra caramba, na minha opinião, o melhor da partida neste jogo. Mas, gente, não conseguiu ajudar muito o Manchester City, porque também o futebol não é sobre só um jogador, e sim sobre 11 contra 11 jogadores, 22 jogadores em campo, enquanto o Real Madrid, que venceu essa partida, vinha para campo sem Mbappé novamente, mas agora o Mbappé voltou nesse jogo, teve pelo menos 20 minutos ali, uma atuação meio apagada, mas quando ele entrou já teve uma boa oportunidade e acabou perdendo, mas não foi um jogo ruim do Mbappé não, mas foi um bom jogo do Vini, mas perdeu muita chance. Já a gente vai chegar lá, que a gente vai mostrar todas as oportunidades de ambas as equipes. Primeiramente, começamos com a oportunidade com menos de 1 minuto de jogo. O Valverde tem a oportunidade de fazer o seu 4º gol na disputa entre ambos, só que aí ele pega todo estranho na bola, na cara do gol, tá mostrando aí o lance e aí não consegue fazer o gol. Mas depois disso a gente tem o City respondendo, o Rodri dando uma bomba ali no gol do Courtois, e o Courtois faz uma baita defesa para o Real Madrid, um milagre, podemos dizer assim. E aos 17 minutos temos o melhor lance, assim, vamos falar, desse primeiro tempo, que foi o lance que saiu o primeiro gol do jogo. Aos 17 minutos, Vinícius Júnior recebe a bola, limpa, chuta aberto na trave, depois bate nas costas do Donnarumma, quase entra, depois o Vini tem outra oportunidade no mesmo lance, ele chuta, ia no gol, só que o Bernardo Silva tira. Mas o que depois perceberam é que ele tirou com o braço, fez assim, ó, tirou com o braço, e com isso é pênalti sem nenhuma discussão, e foi o que aconteceu. Pênalti marcado para o Real Madrid e expulsão para o Bernardo Silva, o City agora, que já contava com uma missão muito difícil de fazer 3 gols para pelo menos levar para a prorrogação a partida, agora estava com um jogador a menos. E então a gente tem também, para piorar para o Manchester City, o gol de Vinícius Júnior, agora se redimindo no jogo da ida. Para quem não lembra, perdeu o pênalti, batendo muito mal, e agora bate muito bem, bola para um lado, Donnarumma para o outro, e o Vini faz o primeiro gol para o Real Madrid. Uma bela cobrança de pênalti, e eu que critiquei muito ele nas cobranças de pênalti, principalmente no jogo da ida, continuo reclamando que mesmo assim, Ancelotti, por mais que tenha feito esse gol, é de vez em nunca que bate bem assim, ele mais erra o gol de pênalti do que acerta. Então continue com a sua decisão, Ancelotti, de ser o Rafinha, o cobrador, pode até ser o Estevão, entendeu? Os dois estão cobrando muito melhor do que o Vini. Mas, gente, também ontem tivemos a convocação de seleção. Se vocês não viram, depois desse vídeo, vai lá e vê minha análise completa da convocação do Ancelotti para enfrentar França e Croácia, com polêmicas, hein? Com polêmicas e sem Neymar. Vai lá ver depois desse vídeo. E, gente, depois do gol do Vini, a gente teve outra chance logo depois para Vinícius Júnior, num contra-ataque em que o Courtois faz uma bela defesa em cima do Haaland. Num belo contra-ataque, o Vini consegue driblar todo mundo, chegar na cara do gol e isola.
perdeu mais uma vez. E esse roteiro vai se repetir várias vezes ainda nesse vídeo. Então calma lá, você deve estar pensando, nossa, já perdeu um monte de chance, né? Então, né, sinto lhe dizer que vai perder mais ainda. Mas calma lá que a gente já chega lá. Aos 28 minutos, na verdade, chegamos, né? Chegamos em uma delas, canelada do Vini na bola, na cara do gol. E se não tivesse pegado de canela na bola, seria gol. Mas ele pega de canela na bola, não é uma falha dele assim, é porque a bola veio muito em cima e pegou de canela sem querer e perde mais uma ótima chance para o Real Madrid para ampliar a vantagem. Aos 38 minutos teve outra chance do Real Madrid. Brahim Dias agora deixa o Rúben Dias de bumbum no chão. Ele chuta, só que aí chuta muito mal e o Donnarumma defende, sem causar muito perigo para o gol do Donnarumma, mas para o Rúben Dias, o Rúben Dias deve estar nesse lugar aí, né, com uma dor no bumbum que é brincadeira, né? Deve estar com uma dor ali, mas depois disso temos outro lance agora para o Manchester City respondendo e agora sendo efetivo com Erling Braut Haaland marcando o gol para o Manchester City, o homem gol que vinha de 4 jogos consecutivos sem marcar pela equipe inglesa, agora marca num gol bem chorado, o Doku que cruza e depois rebate, um bate-rebate ali, dividida, e aí sobra no Haaland só para empurrar para o fundo das redes dentro da área. E depois disso a gente tem o intervalo. Um jogo que o City jogou bem. Para o que a gente esperava, pressionou, é claro que pressionou, mas eu imaginava que o City iria ter saído melhor, principalmente nesse primeiro tempo. Eu acho que o segundo tempo do City foi muito melhor do que o primeiro, e o Real Madrid só não ganhou de 3-0 logo no primeiro tempo, já acabou com a partida, porque o Vini pipocou pra caramba, e nesse segundo tempo também vai pipocar. Então o Vini resolveu hoje no final do jogo, fez o gol, daqui a pouco a gente vai chegar lá no final do vídeo, mas agora faz esse gol de pênalti, é claro, mas o Vini perdeu muita chance. E uma coisa é perder chance ali de fora da área, que é claro que, tipo, um exemplo, você tem o gol aberto assim de fora da área, você erra, uma coisa é isso, outra hora é estar na cara do gol várias vezes. Todas essas vezes ele tava na cara. Uma vez isolou, outra vez perdeu, o Donnarumma defende, mas não por mérito do Donnarumma, e sim por demérito do Vini. Então é difícil, né? O Vini também tem que melhorar essas coisas, que tem várias vezes que ele tá num dia ruim e hoje não foi um dia bom do Vini, pra falar a verdade. Os gols do Vini é claro que surgiu de um bom lance, o pênalti, que ele marcou muito bem, converteu muito bem o pênalti, e também o segundo gol, já vou falar que foi cagada pra caramba, tá? Então já a gente vai chegar lá, mas o Vini tem que melhorar também nesse aspecto, principalmente agora que tá chegando a Copa do Mundo. E aos 47 minutos mostra isso mais uma vez pra gente. Ele perde na cara do gol mais uma vez, isolando. E eu que tinha acabado de chegar na escola quando começou o jogo, gente, eu tava vendo o jogo e tava um negócio de triste de ver o Vini, porque o jogo tava bem legal de assistir, bem dinâmico e tudo mais, um atacando, o outro também atacando, bola para um lado, bola para o outro. Mas eu fiquei triste pela seleção brasileira, né? O Vini tá focando muito ainda no Real Madrid. Ele vive um ótimo momento, vive. Mas viveria um ainda melhor se convertesse a maioria das chances que tem? Sim, com certeza. E esse ainda não chega nem perto do Vini de 24, por causa que o Vini de 24 era muito mais efetivo do que esse de hoje. Mas ainda é um bom Vini, vamos ver na Copa, se Deus quiser vai trazer o Hexa pra gente, eu acredito. E aos 50 minutos o Haaland perde uma chance, aos 54 também, com Courtois defendendo mais uma vez, e aos 56 ele sai. E aqui é polêmico, porque ele sai, pelas informações que a Tati Mantovani da TNT Sports trouxe pra gente na transmissão lá na TNT, ele saiu por uma sobrecarga ali, por também poupar ele para os próximos jogos. Então isso mostra que o Guardiola já não tava mais nem aí pro jogo.
já não estava acreditando. Isso é polêmico, é claro. Até no intervalo, o City tirou o Rúben Dias, sim, zagueiro, pela mesma coisa do Haaland, pelo mesmo motivo, e gera muita polêmica, é claro. E o Guardiola já não estava mais nem aí pro jogo, essa é a verdade. Ele ficou muito triste quando o jogo acabou, mas não tava nem aí no fundo, né? E essas substituições mostram muito isso pra gente. Enquanto um jogadoraço sai, outro cracaço entra aos 69. Kylian Mbappé estava desde o dia 21 de fevereiro sem jogar pelo Real Madrid. Depois de uma sobrecarga, teve que operar lá um ligamento ali da perna dele. Só que agora volta, já tendo uma boa oportunidade que ele chapa ali, passa perto do gol, mas nada além disso. E depois a gente teve um jogo bem mais agitado porque tivemos 3 gols, 2 do City e 1 do Real, todos anulados. O gol do Real, curiosamente, foi do Valverde mais uma vez, com o Vini dentro desse lance, perdendo uma oportunidade muito assim, tipo na cara do gol mesmo. O Donnarumma defende e ele consegue perder. Mais uma vez o Vini pocando e mais uma vez o Valverde fazendo, só que agora foi anulado. Era pra ter sido o quarto dele na disputa, tá maluco? O Valverde vive uma fase espetacular. E a gente tem aos 91 minutos o Vini se redimindo com a torcida, faz mais um gol! Só que agora tava anulado, né? Comemorou pra caramba, até mostrou camisa, mostrou que sou eu! Mas tava impedido. Mas por falta de um gol que foi impedido, tivemos outro do Vini logo depois. O André Henning da TNT já vinha falando lá que o Vini pode comemorar como quiser, porque o Donnarumma tava reclamando depois do Vini fazer isso daqui e mostrar a camisa dele pra torcida. Não vejo nenhuma coisa. Eu acho que o pessoal quer o quê agora? Que o Vini, ele comemore pedindo desculpa. Desculpa, gente, eu fiz o gol, desculpa. E aí depois disso ele faz outro gol, aí comemora. Tem que fazer isso mesmo, Vini. Mostra que você é muito bom e faz o gol, é decisivo para o Real Madrid. Um gol de categoria, já sai chapando, poderia ter cabeceado, mas aí deu uma chapadinha bonita, categoria, tá? Tem jogador que é diferente e o Vini mostra isso pra gente. Final de jogo, Vini resolve mais uma vez. E o Manchester City, vamos falar a verdade, foi comido com arroz e feijão pelo Real Madrid. Principalmente no primeiro jogo, hoje pressionou mais, tudo mais, é claro que foi melhor. Mas não foi nem 10% do suficiente que tinha que ter sido para conseguir pelo menos ter perdido mais de um gol de diferença. Não. Ficou 5-1 no agregado. Grande diferença, Manchester City vive uma ótima fase, enquanto o Real Madrid vive uma fase muito ruim. Pois é. Mas vamos falar a verdade, o City também, antes dessas duas partidas, vinha muito como favorito. E depois acontece ao contrário, né? O Real acaba com o Manchester City, come o Manchester City com arroz e feijão, é jantado. E os torcedores ficaram abalados do Manchester City, tem que ficar mesmo, porque a fase do Manchester City não é tudo isso não. E agora a gente tem o Arsenal quase já sendo campeão confirmado da Premier League e o Real Madrid agora enfrentará o Bayern de Munique. Esses jogos que vão ser decididos nas quartas eu vou falar em outro vídeo. Vou deixar curiosidade do que eu acho sobre esses jogos pra vocês para o próximo vídeo. Eu acho que na quinta eu irei postar esse vídeo, porque amanhã tem outros jogos da Champions para definir os outros classificados para as quartas de final. Temos uma informação muito ruim, o Bodão, sim, Bodo Glimt foi eliminado 5-0 Sporting nesse jogo da volta. O futebol é triste, né, gente? Às vezes é triste, às vezes é feliz, mas também isso que é legal do futebol, pode acontecer qualquer coisa. Então, gente, é isso, vou ficando por aqui. Sabe o que pode acontecer também, o que tem que acontecer? Você deixar o like, não tem como ter acontecido, vocês assistiram todo esse vídeo, viram eu pedindo pra você fazer tudo lá no começo, na metade, e agora no final nem deixou nenhum like até. Gente, deixa o like e também se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, compartilha com todos os seus amigos e sua família se eles gostam de futebol, também querem ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. E também comenta aqui a opinião de vocês sobre esse jogo, responde o comentário fixado que eu vou colocar aqui na aba dos comentários. E, gente, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, que tem muitos vídeos interessantes agora essa semana, principalmente também nas quartas de final da UEFA Champions League. É isso, vou ficando por aqui. Fui!